Antes de ler o texto, eu queria que você olhasse aqui para mim. Todas as vezes que estou nesse púlpito para dirigir, para cantar, para pregar, trago comigo, irmãos, um peso de responsabilidade. O púlpito não é apenas o local onde nós nos apresentamos ou discorremos conhecimento. Não. Púlpito é o local onde transmitimos a mensagem de Deus. E eu tenho uma mensagem de Deus para você hoje. Talvez você vai ouvir coisas que você não queria ouvir, mas é o que Deus quer que você ouça hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 50, 51 e 52. Diz assim: e agora, digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Podeis nos assentar. Aleluia. Quero pedir a tua atenção. Pois o que tem a tratar nessa noite diz respeito ao meu, ao teu e ao nosso futuro. E eu começo fazendo alguns questionamentos. Obrigado. A primeira pergunta que eu te faço: qual é a noção que você tem sobre Deus? Quem é Deus para você? Pastor, você está falando para a igreja? Sim. O entendimento que você tiver sobre Deus irá ditar a tua maneira de viver. Aquilo que eu entendo sobre Deus determina meus passos, minhas decisões, o que penso, como eu lido com o meu companheiro, com meus amigos. Infelizmente, nosso conhecimento de Deus é pequeno. Ele se revelou a nós através da sua palavra, através do seu Filho Jesus Cristo, e hoje o conhecemos através do Espírito Santo, que nos revela a verdade. Todavia, a nossa geração cresceu e cresceu muito no que diz respeito ao conhecimento das coisas do mundo. Todavia, pouco se cresceu acerca do conhecimento de Deus. Essa verdade que eu quero hoje introduzir é o que vemos hoje pelo mundo afora. Somente na Índia se adora 33 milhões de deuses. Se olharmos para a história dos seres humanos, vamos encontrar inúmeras religiões, inúmeros deuses que são cultuados, criados.
Mas quando eu trago para a realidade da igreja, passamos a ter um outro problema. Deixa eu primeiro aqui introduzir isso. Não há nenhuma possibilidade da igreja fazer o seu lado de companheirismo, de entendimento com as outras religiões e dizer: todos servimos ao mesmo Deus. Pastor, é antiético. Pastor, isso divide. Não, queridos, entenda uma coisa. A igreja tem uma mensagem só. Só Jesus salva. Sem Cristo não há salvação. Eu me lembro de uma grande decepção que eu tive na faculdade. Quando um pastor, eu estou falando de um pastor, e ele levantou a questão e disse: religiões milenares têm a nos ensinar, e nós às vezes somos arrogantes e achamos que o nosso cristianismo por 2000 anos sabe mais que eles. Sim, comprei uma briga na aula e não me arrependo. Eu te digo, não há salvação fora de Cristo Jesus. Se crermos nisso, amados, não faz sentido de estarmos aqui. E não faz sentido que eu vou pregar aqui hoje. Somente há salvação por intermédio de Cristo Jesus. Por isso levantamos a voz e dizemos não ao ecumenismo. O islamismo não é irmão do cristianismo. O judaísmo não é irmão do cristianismo. Não. A Bíblia é enfática em dizer: em nenhum outro nome há dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Só há salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Voltamos a falar agora com a igreja. A igreja crê que só Jesus salva. A igreja tem por princípio, única regra de fé, a Bíblia. Todavia, irmãos, nesse tempo moderno hoje, nós estamos enfrentando sérios problemas. Porque tem um Jesus desenhado. Tem um Jesus que tem sido pregado, que não tem nada a ver com Jesus da Bíblia, com Jesus dos Evangelhos, com Jesus do Novo Testamento. Quando Jesus ele estava no meio da multidão, ele disse da seguinte maneira: aquele que não renunciar pai, mãe, mulher, filhos e filhas, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quando ele deu uma palavra para o jovem rico, ele não correu atrás dizendo: não, peraí, vamos conversar. Não. Deixa eu dizer para você. Talvez você vai dizer: pastor, o senhor está nervoso? Não, eu estou com carga na alma. E eu não posso ir embora e transcorrer como se tudo fosse normal. Sabe por quê, queridos? Eu não estou falando de euro, eu não estou falando de dólar, eu não estou falando que as coisas estão subindo. Sim, isso é uma realidade. Há uma crise financeira que impera no mundo. Mas eu estou dizendo de uma coisa que vale mais do que ouro, que diamante. Eu estou falando da sua alma. E isso é sério. Eu sei que muitas pessoas não entendem a seriedade do que traz aqui dentro. E muitos deles, infelizmente, só vão perceber quando chegar na eternidade. Isso é pior ainda. Eu rogo a Deus para que Deus desperte a você, enquanto há vida, enquanto há esperança. Quando eu vos disse que há um quadro
a respeito de Jesus sendo pintado. É porque é dito algumas coisas que Jesus não disse. É prometido algumas coisas para as pessoas se tornarem crentes, servos de Deus, que Jesus não ofereceu para ninguém. Pastor, mas como assim? Escuta, nós pregamos sobre cura, pregamos que Deus muda a vida, Deus transforma a família, sim, isso é verdade. Mas esse não é o alvo de Jesus. Sabe por quê? Porque de que vale um homem que outrora era aleijado após ser curado e ir para o inferno? O que importa é uma pessoa que estava vivendo uma vida paupérrima, passou a andar de carro importado e vai para o inferno. Você pode até ter coisas, mas isso não é o primordial para você. O primordial é tua alma. Primeiro salva a tua alma. Se preocupe com a tua alma. E qual é o problema do evangelho de hoje, irmãos? É que se está dizendo por aí que as pessoas podem servir a Deus como elas quiserem. E não é verdade. Há princípios, há norma. Jesus, ele é Deus. E quando ele esteve aqui na terra, ele não veio fazer aliança nem com o fariseu, nem com o saduceu, nem com os essênios, nem com os religiosos da sua época. Ele pregou a essência do reino de Deus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. A Bíblia diz que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas se rejeitaram. Que preço alto que pagaram. Estão pagando até hoje. Estão pagando. O texto que eu li, irmãos, Paulo, ele abre aqui para a igreja de Corinto o plano escatológico para a igreja. E ele diz, no verso 51, eis que eu vos digo um mistério. O que é mistério? Mistério é algo que está oculto. Mistério é algo que não está revelado. E o que é que Paulo está aqui falando? Paulo está dizendo, olha, eu tenho um mistério para revelar para vocês. Eu tenho algo que até então não foi ensinado. E ele começa a falar então sobre arrebatamento. Arrebatamento significa rápido, significa arrancar com grande força. E Paulo então transmite para a igreja de Corinto, que é um mistério, mas ele já havia escrito para a igreja de Tessalônica. Se você puder acompanhar, na primeira carta que Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, capítulo 4. Eu vou começar do 13 para você entender. Paulo diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos
sempre com o Senhor. Paulo, ele escreve para a igreja de Tessalônica. É dito que essa é a primeira carta que Paulo escreve, por volta do ano 47 ao ano 49. Paulo agora começa a ensinar sobre a volta do Senhor. E em Tessalônica deu problema, deu B.O. E não é diferente do nosso tempo, irmãos. Por quê? Porque em Tessalônica começou-se a surgir murmúrios de que Jesus já tinha voltado. O sofisma, os enganos, os engodos disseram que Jesus já tinha vindo. E Paulo escreve essa carta para fazer correções doutrinárias. E ele fala sobre duas coisas: ressurreição e a transformação dos vivos. A igreja será arrancada da terra. Na visão que João tem do Apocalipse, você vai encontrar ali, no capítulo 1, é uma introdução. A revelação que João tem a respeito das coisas de Deus. O Senhor se apresenta para ele. Ele tem a visão do Cristo ressurreto, ressuscitado. E ali o Senhor transmite para ele a mensagem de que ele deveria enviar cartas para a igreja. 7 igrejas da Ásia. Capítulo 2 e o capítulo 3 descrevem 7 cartas enviadas para 7 igrejas da Ásia. No capítulo 4, a Bíblia diz que apareceu então a porta no céu e diz: sobe. João é relatado. 4, 5, João tem visão do trono de Deus, do Cordeiro de Deus. E a partir do capítulo 6 de Apocalipse, começa então juízo de Deus que cai sobre a terra. E você não vê mais a descrição da igreja nesses textos, porque será um tempo em que pela qual Deus estará trazendo juízo sobre a terra, a tão chamada grande tribulação. 7 selos serão abertos, 7 trombetas serão tocadas, 7 taças serão derramadas. É um tempo de juízo. Não tenho aqui tempo de discorrer os pormenores, mas prometo que vou colocar no grupo da igreja um estudo sistematizado que vai te apresentar como funcionará a cronologia e a ordem das coisas. Na linguagem escatológica, esses 7 anos da grande tribulação é a última semana de Daniel. É o termo que você muito vai ouvir. A última semana da 70 semana de Daniel. O que é isso, pastor? Quando Daniel recebeu a revelação sobre o seu povo, o anjo Gabriel lhe disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. As primeiras 7 semanas, aquela reconstrução dos muros. E depois a reconstrução do muro até o ungido. 62 semanas. Somando a isso, são 69 semanas. Falta uma. Antes do cumprimento, entre a 69ª semana e a 70ª, abre um vácuo. Dessa última semana. E é esse vácuo chamado tempo dos gentios, que eu e você estamos inclusos. Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Abriu uma lacuna para a igreja. Nós, gentios, éramos ambuzeiros bravos. Os ramos foram cortados e a igreja foi enxertada na oliveira. Por graça. Graça de Deus. Todavia, esse tempo dos gentios vai findar, vai acabar.
Porque ainda falta a 70ª semana para cumprir. E Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todas as suas promessas e profecias foram cumpridas, e essa também vai cumprir. O problema, irmãos, é que dentro do campo teológico doutrinário, muitas linhas de pensamento têm sido desenvolvidas. E a internet, que eu costumo sempre orientar os irmãos, que é a terra de ninguém, tem se levantado grandes debates. E nesse tempo tem se falado muito que a igreja, ela vai passar pela grande tribulação. Isso é uma linha de pensamento. A Assembleia de Deus, desde a sua formação, ela tem como visão pré-tribulacionista que a igreja, ela é arrebatada antes da grande tribulação. E por quê, pastor? Porque o tempo da grande tribulação é o tempo de Deus tratar com os judeus, e o tempo de Deus punir as nações. Rapidamente, eu só quero ler para vocês aqui Sofonias capítulo 1. Está na Bíblia, tá? Depois de Abacuque, Sofonias capítulo 1. Escuta o que diz, verso 14. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, de desolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta, dia de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Isso é o dia do Senhor. Quando a Bíblia expressa dia do Senhor, não se refere a um espaço de tempo de 24 horas. É um período, é um momento de juízo. Não dá aqui para discorrer todos os textos. Mas quando a Bíblia fala do dia do Senhor, está falando do dia do juízo, o dia em que pela qual Deus haverá de fazer um acerto de conta com os homens. Jesus, quando ele disse no sermão profético, ele falou da seguinte maneira: o sangue em que pela qual foi derramado dos profetas, Deus vai pedir conta. Deus fará um acerto de conta com a terra. Os homens brincam com Deus, blasfemam com Deus, somos de Deus. Mas sabe como é que vai ser no dia do Senhor? Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. A partir do verso 12 diz assim: e havendo aberto, quero pedir a atenção da igreja, por favor. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como um saco de silício. A lua tornou-se como sangue,
As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-lhes o rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O dia de Deus, o dia do Senhor, o dia do juízo de Deus. Esse mundo provará do juízo do Senhor que será derramado sobre os homens. Os homens morderão as suas línguas de dores. A Bíblia diz que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Para a igreja, a promessa é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A sua igreja não passará pela ira. A igreja do Senhor não passará pela ira. 1 Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Não fomos destinados para a ira. Por intermédio de Jesus, nós temos a esperança de morar com Ele. E aquilo que aquele cântico que cantamos aqui: além do rio azul, lá não haverá morte, choro, tristeza e dor nunca mais. Mas eu quero dizer para você: quem decide estar lá ou ficar aqui é você. Não haverá aviso. A volta do Senhor, o arrebatamento, ela é uma coisa que nós chamamos de iminente. Pode acontecer a qualquer momento. Pode ser que nem terminemos esse culto. Voltando ao texto, Paulo ele disse assim, irmãos: porque no momento, quer dizer, em um átomo de segundo, em um momento que não dá para definir tempo, será assim, ó, num abrir e piscar de olhos. O rapto da igreja, ele vai ocorrer em um momento em que pela qual o Senhor recebe a ordem do Pai para buscar a sua noiva. E então ele ordena a voz de arcanjo que vai tocar a trombeta. Escuta, igreja, essa trombeta que está aqui falando em Tessalonicenses nada tem a ver com trombeta do Apocalipse. Trombeta do Apocalipse é trombeta de juízo. Trombeta de Tessalonicenses é de convocação. Quando você lê no Velho Testamento a festa das trombetas, as trombetas elas tinham funções de convocar o povo para a batalha,
para julgamento solene, mas também para caminhar, para mudança de lugar. A trombeta vai tocar. Escuta. Só vai ouvir a trombeta tocar aqueles em que pela qual estiverem conectados com o Senhor. O mundo não vai ouvir a trombeta. Essa primeira parte da vinda do Senhor, ela é invisível. É só a igreja que perceberá. O mundo não conseguirá ver nada. Colegas estarão trabalhando. De repente olhará para o lado. Cadê o que está ali em cima da árvore? Eu estou vendo uma colher caindo no chão. O que aconteceu? Cadê o presbítero? Carros desgovernados, causando acidentes, sem seus motoristas. O desespero das creches e das maternidades. Aleluia. Pais chegando nas escolas para buscar seus filhos desesperados e professores atônitos em resposta, apenas dizendo: eles não estão aqui. Berçários vazios. Glória a Deus, aleluia. Não é dito apenas por um, mas vários. Já vi vários americanos de algumas empresas aéreas que nos Estados Unidos estabeleceu que piloto e copiloto não poderiam ser os dois crentes. Mesmo que eles brinquem com a fé, eles sabem que isso pode acontecer. Por essa razão, o copiloto, ele tem que ser um descrente, porque se o piloto sumir, o copiloto está ali para segurar a aeronave. Mas eu quero dizer, com aquilo que Deus está fazendo, irmãos, vai ter muitas aeronaves que vão cair do céu, vão despencar lá de cima. Vai haver um grande desespero nesse mundo, porque está chegando a hora da igreja ir embora. Está chegando o momento de Deus. Ele tem ouvido o clamor da sua igreja. A hora é chegada. Nossos irmãos lá nos países com tira de ferro estão clamando, estão orando: Maranata, hora vem, Senhor. Os irmãos que estão lá na Nigéria, que perderam seus entes queridos, sim, aqueles que estão no Afeganistão, na Arábia Saudita, na Coreia do Norte, estão eles clamando: ora vem, Senhor, ora vem, Senhor. Deus tem dado as suas advertências. Todavia eu quero encerrar essa palavra nessa noite, queridos, dizendo: infelizmente muitos irão ficar. Só vão se aperceber depois que a igreja for arrebatada. Muitos procurarão os templos, mas não terão seus pastores, seus líderes, desesperados. E eu vos digo em nome de Jesus: se cuida, porque as coisas não serão facilitadas. Aleluia. Alguns questionam: mas pastor, vai haver salvação na grande tribulação? Claro que vai, irmão. Mas se você acha difícil ser crente agora, eita, imagina aquele tempo, o juiz de Deus bombando de cima para baixo, o anticristo aqui determinando. O problema, querido, da grande tribulação não é o anticristo, tá? Anticristo, comparado com o juízo que Deus vai derramar, anticristo é fichinha, irmão. Anticristo é fichinha. Tem que me preocupado com o anticristo. Ei, o anticristo é só um homem. O próprio Davi diz que ele queria cair na mão de Deus por causa da misericórdia. Cair na mão dos homens, não, porque ele era um homem segundo o coração de Deus.
Mas sabe o que diz o escritor aos Hebreus? Hebreus diz assim: Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 10, verso 31 diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Quando Eli, eu estou encerrando, quando Eli falou para os seus filhos, ele disse assim: olha, quando o homem erra com o outro, ele tem a quem interceder. Mas pecando o homem contra Deus, a quem recorrerá? Não tenho nenhuma intenção de fazer o terrorismo com você. Mas, todavia, eu não posso te despachar para casa e dizer para você: vai em paz, vai tranquilo, que vai ficar tudo bem, sem você assumir compromisso com Jesus. Aleluia. Não vai ficar tudo bem. Vai ser o pior terror da sua vida. A Bíblia diz que será um tempo de angústia como nunca houve. Olha para a história da humanidade. Olha para a história da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Olha o que aconteceu no século XIII, século XIV. A peste bubônica, que dizimou da Europa 1/3 da população da Europa. Isso vai ficar para a história como fichinha. Os 6 milhões de judeus que Hitler matou na Segunda Guerra é fichinha diante do que vem por aí. Aleluia. Está achando que é difícil? Difícil vai ser para quem ficar aqui. Porque o juízo de Deus vai bombar. E o anticristo só vai facilitar. Sabe por quê? Com ele assim: não compra, não vende, não come, não negocia, não dorme, se não tiver o sinal da besta. E com o sinal da besta já era. Por isso hoje o Espírito Santo exorta a mim e a você. Aleluia, Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a nós. Por isso, querido, eu te convido hoje a você tomar o seguinte compromisso. Eu queria que você olhasse aqui para mim, que eu quero encerrar. Olha aqui. Aqui está toda a bagagem doutrinária e regra de fé. Não vale eu acho, não vale eu penso, não vale me disseram. Você só pode andar firmado na palavra. É loucura você colocar a tua eternidade inteira em jogo porque alguém disse, que acha, que pensa, que deduz. Desculpa, mas é loucura você colocar a tua eternidade em cima de algo que você não tem certeza. Por isso, volte para a palavra, firme-se na palavra. Não tem nada, não tem prazer, não tem nada nesse mundo que vale a pena você trocar pela tua eternidade. Aleluia. Convido a igreja para se colocar de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Pode soltar o louvor. Mas eu queria mesmo, em nome de Jesus, irmãos, obediência. Feche os teus olhos. Eu queria perguntar se tem alguém aqui que está desviado do Evangelho, que não entregou a vida para Jesus ainda. Hoje Deus está te dando a oportunidade de você se render a Ele. Se tem alguém que não entregou a vida para Jesus ainda, eu quero te convidar para fazer isso hoje. Mas eu não vou insistir. Se tem alguém que não assumiu um compromisso com Jesus ou que esteja desviado, vem aqui à frente correndo. Nós queremos orar por você. Não coloque em risco a tua eternidade. Eu vou lançar o segundo convite porque meu tempo está indo embora. Se você está caminhando com a igreja, você tem um título de cristão, mas você sabe que tem coisas pendentes com você e Deus. Hoje Deus está te chamando para o acerto e para o conserto. E você tem que pensar assim: não importa o que vão falar, eu não quero nem saber o que fulano pensa. Eu quero saber que a minha eternidade está em jogo.
Aleluia, glória a Deus. Se você quer renovar tua aliança com Deus, vem pra frente, nós queremos orar com você. Não é para te constranger, não é para te humilhar, é para você dizer para Deus: Senhor, eu vou mudar, eu quero subir, eu não vou ficar aqui. Aqui é para o pecado, aqui é para o mundo. Na igreja tem um céu de glória que espera a mim, espera você. É só querermos, é só decidirmos, é só dizermos não para o pecado, é dizermos não para as coisas desse mundo. Meu Deus! Quem subir vai ver a glória. Eu vou subir. Vem Espírito Santo sobre a tua igreja. Oh Deus, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, pelos teus servos que estão aqui à frente. Deus, toca eles com tua graça, com teu poder. Traga o teu renovo pelo poder do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eles são teus. Eles pertencem a ti. Eles foram comprados com preço de sangue. Em nome de Jesus, Deus, estende as tuas mãos de poder e de graça e muda, Deus, pelo poder do teu nome. Eu profetizo, Deus, uma nova aliança, um novo pacto, um novo tempo, porque a misericórdia diante do teu altar, as tuas mãos de poder liberam para nós graça, misericórdia, amor, perdão, vida. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo a tua bênção, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos que estão aqui à frente, mas também eu oro pela tua igreja, Senhor, eu oro pelo teu povo. Ó Deus, tenha misericórdia, Deus, daqueles que têm cocheado entre dois pensamentos. Espírito Santo, tu és aquele que convence, tu és aquele que trabalha, tu és aquele que move, tu és aquele que mexe. Toca, Deus, e libera sobre a tua igreja, Deus, o renovo, o poder do teu Espírito. Batiza com o Espírito Santo aqueles que não são batizados. Renova a tua igreja com poder e com unção, para que possamos subir triunfantemente ao ouvirmos o toque da promessa de Deus. Em nome de Jesus oramos, Deus. Em nome de Jesus. Pode colocar de pé, amados. Juntos. Nós vamos subir, irmãos. A minha oração é: ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Se você decidir, Ele te leva. Se você estiver agarrado com Ele, Ele te leva. Só fica para trás quem quiser, irmãos. Só fica para trás quem quiser. Ele quer te levar. Já está tudo preparado. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela esperança eterna da tua igreja. Nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor já liberou para nós. Tomamos posse da vida eterna e desfrutamos, Senhor, da segurança que temos nas tuas mãos. Em nome de Jesus, despeça a tua igreja debaixo da tua paz e da tua bênção. Em nome de Jesus, estenda as tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Vai em paz, vai na bênção, vai confiante. Jesus te ama, Ele ama você, Ele tem o melhor para a tua vida.